Olá, amigo telespectador, está começando agora mais uma edição do Plantão de Notícias da Rede de TV+, TV Arte HD, e vocês acompanham conosco. Paulo Guedes, ministro da Economia, diz que PIB deve crescer até 2% neste ano. Pedro Guimarães não é mais o presidente da Caixa. Em seu lugar, assume Daniela Marques. E o projeto SAI, em parceria com a Petrobras, está restaurando, reflorestando e criando oportunidades para moradores de comunidades da Baía da Guanabara. O procurador municipal da cidade de Registro, Demétrio de Oliveira Macedo, agora é réu acusado de tentativa de feminicídio. As notícias locais com o jornalista Maurício Aragão e o tempo seco predominante sobre o Sudeste você confere na previsão de tempo com Clima Tempo. No futebol, Andréas Pereira marca em despedida e Flamengo vence o Tolima, garantindo vantagem na Libertadores. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou na abertura do evento Painel Telebrasil que o Produto Interno Bruto, PIB, do Brasil deve crescer em até 2% em 2022. Segundo Guedes, o país já fez as reformas estruturais necessárias, exceto a reforma tributária, e está em pleno crescimento. Acompanhe conosco. O ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a afirmar que o Brasil está na rota do crescimento e que neste ano o Produto Interno Bruto, que é a soma das riquezas produzidas no país, deve crescer em torno de 2%. É a maior prova que o Brasil já está em crescimento, é que mesmo com esses juros altos nós vamos crescer em 1,7%, 2% esse ano. Porque as reformas estruturais já foram feitas e nós já estamos avançando. E ainda falta, talvez a mais importante delas todas, para garantir a sequência de investimentos no tempo. É a reforma tributária. Paulo Guedes lembrou que o Brasil reagiu bem à crise, criou empregos e que os novos avanços devem vir na contramão do que é esperado para o resto do mundo. Segundo o ministro, o país tem contratado para os próximos 10 anos cerca de 860 bilhões de reais em investimentos. Nós temos o início de um ciclo longo. O Brasil pode estar iniciando um ciclo longo de crescimento de 3%, 3,5%, 4%, 10 anos seguidos. Também compareceu ao evento o ministro das Comunicações, Fábio Faria. Por videoconferência, ele falou sobre a inclusão digital e implementação do 5G no Brasil. Confira. Nós temos esse ano a meta, de conectarmos com o 5G as 27 capitais do Brasil, as 26 capitais mais o Distrito Federal. Então foi um projeto de muito sucesso que vai fazer com que o Brasil realmente já entrou na economia digital e vire um grande hub de inovação. Pedro Guimarães não é mais o presidente da Caixa Econômica Federal. Em carta divulgada pela mídia, ele nega que tenha assediado sexualmente funcionários do banco. Pedro Guimarães disse o seguinte, abre aspas, as acusações não são verdadeiras e não refletem a minha postura profissional e nem pessoal, fecha aspas. Disse ainda que não pode prejudicar o banco ou o governo, sendo alvo para, abre aspas, rancor político em ano eleitoral, que por isso deixa a presidência da Caixa, fecha aspas. Em seu lugar, assume Daniela Marques. Acompanhe o perfil de Daniela. Daniela Marques comandava a Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade. No Ministério da Economia, também foi chefe da Assessoria Especial de Assuntos Estratégicos. É administradora de empresas, formada pela PUC do Rio de Janeiro, com MBA em Finanças pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, IBMEC. Daniela também atuou como executiva de diversas empresas, como a Bozano e a Hora Investimentos. Daniela Marques assume a presidência da Caixa Econômica Federal
mensal no lugar de Pedro Guimarães. A Caixa, segundo a própria instituição, é o maior banco financiador da casa própria no Brasil, com 66,5% de participação no mercado. Recentemente, alcançou a marca de 400 bilhões de reais em financiamentos habitacionais à população brasileira. Vamos falar agora de meio ambiente numa iniciativa muito bacana. A iniciativa desenvolvida pela Petrobras junto a comunidades em Manguezais, no Rio de Janeiro, está restaurando, reflorestando e criando oportunidade para moradores de localidades vizinhas ali à Baía de Guanabara. É o projeto Ussá, batizado com o nome de um caranguejo típico da região. Acompanhe essa matéria. Baía de Guanabara, 412 quilômetros quadrados, onde desaguam mais de 35 rios. Mesmo com o impacto do crescimento urbano desordenado, o cenário marcante do estado do Rio de Janeiro abriga rica fauna e flora. Na área de mangue está o caranguejo Ussá, crustáceo com papel importante na economia. O caranguejo se tornou o símbolo do projeto Ussá. A iniciativa visa preservar a região dos rios Guapi-Macacu, Canal da Banana e Guaraí, áreas da Baía de Guanabara conhecidas como Pantanal Fluminense. Uma das ações é a Operação Limpa Oca, que mobiliza na coleta de lixo do mangue os catadores do caranguejo Ussá. O trabalho acontece entre outubro e dezembro, período do defeso, em que o caranguejo não pode ser pescado. Em quase 10 anos, o projeto da ONG Guardiões do Mar já retirou 35 toneladas de lixo em uma área equivalente a 33 campos de futebol. Também foram plantadas 64 mil mudas de espécies nativas, restaurando 182 mil metros quadrados de mangue. Nós vamos agora a um breve intervalo e voltamos em seguida com as matérias e notícias locais. Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, cheia de encantos mil, abençoada por Deus. Há 90 anos o Cristo Redentor, de braços abertos sobre nós, renovando todos os dias nossa esperança e nossa fé. Parabéns, Cristo Redentor. Uma homenagem da Rede TV Mais aos 90 anos da imagem do Cristo Redentor. Retornando ao plantão de notícias, você confere agora as notícias locais com o jornalista Maurício Aragão, com as seguintes manchetes. Jovens começam a orientar motoristas sobre o novo Promage, rotativo comercial. Agricultores de Magé passarão a contar com talonário fiscal. É contigo, Maurício Aragão. Jovens uniformizados do novo Promage estão atuando em Teresópolis
na orientação aos motoristas nas ruas dos bairros do Alto, Várzea e Agriões. O objetivo é esclarecer e tirar dúvidas sobre o novo sistema de estacionamento rotativo. O estacionamento começou na última quarta-feira, mas ainda em fase de testes. Nesse primeiro momento, os jovens estão atuando acompanhados por monitores. Eles estão conhecendo as áreas onde irá efetivamente funcionar o novo estacionamento rotativo. Os testes seguem até o dia 10 de julho, de segunda a sábado, das 8h30 da manhã às 6h30 da noite, sem cobrança de tarifa pelo uso das vagas demarcadas. Uma iniciativa que beneficia diretamente os agricultores de Magé. Foi sancionada pelo prefeito Renato Cozzolino a lei municipal que autoriza a prefeitura a conceder de forma gratuita o primeiro bloco de nota fiscal aos produtores rurais da cidade. Segundo o secretário de Agricultura Sustentável, André Castilho, a lei vai permitir corrigir um problema antigo, que é evitar a evasão fiscal. O produtor rural de Magé vende os produtos nas suas próprias propriedades para compradores que vêm de outros lugares do Rio e da Baixada, pagam um valor baixo e levam o produto para comercializar no Ceasa como se fossem deles, segundo o secretário. Vamos agora ao tempo, que predomina sobre o Sudeste e temperaturas continuam em elevação. O Rio amanheceu com uma chuvica moderada e deve se dissipar ao longo do dia. Confira as previsões do tempo com o Clima Tempo. Nesta quinta-feira, o destaque ainda continua sendo tempo firme e seco na maior parte do sudeste do Brasil. Novamente vai ser um dia ensolarado em grande parte do estado de São Paulo, mas na região de Santos e também na cidade do Rio, o amanhecer ainda pode começar com muita nebulosidade e previsão de garoa, a chuva fraca em alguns momentos. Mas ao longo do dia o tempo volta a ficar firme. As temperaturas ainda continuam em gradativa elevação. Não chove em todo o estado de Minas Gerais, grande parte do norte do Rio, no Espírito Santo e na maior parte do estado de São Paulo, mas a umidade relativa do ar ainda continua extremamente baixa em todo o oeste mineiro, áreas do sul de Minas e também no interior paulista, com índices inferiores a 30% nas horas mais quentes do dia. Pode ventar nas áreas do sul do Espírito Santo e também no litoral norte do estado do Rio, com rajadas de até 50 km por hora. A máxima chega aos 28 graus em Belo Horizonte. Em Vitória, a máxima de 27 graus. Na região da capital paulista, a máxima chega aos 23 graus. E no Rio de Janeiro, o dia começa com 15, mas a máxima chega aos 26 graus. Vamos agora de notícias do futebol, especialidade do programa aqui da Rede TV Mais TV Arte HD, Esporte Mais. O Flamengo, com uma atuação positiva, marcou o gol da vitória sobre o Tolima na quarta-feira na Colômbia por 1-0, nas oitavas de final da Libertadores. Assim, o camisa 18 se despede, encaminhando a vaga do time para as quartas da Copa. Andréas se despede com golaço. Em seu último jogo como jogador do Flamengo, Andréas Pereira foi responsável por abrir o placar em Ibagué. Um chute no ângulo de fora da área, deixando o goleiro Domingues sem reação. Na comemoração, o meia desabafou e tirou a camisa e correu em direção aos reservas, sendo muito festejado pelos companheiros. A retirada da camisa também lhe rendeu um cartão amarelo. O Palmeiras venceu o Cerro Porteño por 3-0 em Assunção, pela partida de ida dessa fase de mata-mata. E vamos falar agora de um outro caso lamentável que acontece no futebol. Injúria racial. Em São Paulo, 3 torcedores do Boca Júnior foram presos em flagrante na noite de ontem. 2 por injúria racial e 1 por racismo. Os flagrantes foram feitos durante o jogo do Corinthians contra o time argentino pelas oitavas e finais da Copa Libertadores.
2 torcedores foram filmados imitando um macaco. Confira. 2 torcedores foram filmados imitando um macaco e outro foi flagrado fazendo uma saudação nazista na direção dos corintianos. Os 3 foram levados à delegacia, onde o caso foi registrado. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, eles permanecem à disposição da Justiça na carceragem do Departamento de Operações Policiais Estratégicas. Em nota, o Corinthians repudiou os atos racistas e disse que vai dar queixa. O Corinthians não foi brilhante no empate sem gols com o Boca Júnior pelo jogo de ida. O Timão perde um pênalti e o Corinthians fica no empate com o Boca Júnior. E o Flamengo volta as atenções para o Brasileirão no sábado na Vila Belmiro, que enfrenta o Santos. A partida de volta pela Libertadores contra o Tolima será na quarta-feira, às 21h30, no Maracanã. Esses foram alguns dos resultados dos jogos desta quarta-feira pela Libertadores. E no Esporte Mais, como eu falei, você confere ainda tudo o que acontece dentro das 4 linhas, com Maurício Aragão, Isaac e Ati. E antes de terminarmos essa edição do Plantão de Notícias, vamos a uma notícia muito importante que nós já trouxemos aqui à nossa tela, que fala de uma situação acontecida no município de Registro. O Plantão de Notícias, então, informa a vocês que o procurador da cidade de Registro, Demétrio de Oliveira de Macedo, agora é réu acusado de tentativa de homicídio. Nós noticiamos isso aqui, estamos dando esse retorno para vocês. A Justiça de São Paulo aceitou a denúncia do Ministério Público em que Demétrio é acusado nessa tentativa de homicídio. Vocês acompanham essa matéria. Demétrios agrediu a procuradora-geral da cidade, chefe dele, Gabriela Samadelo de Barros, no início da última semana, dentro da Prefeitura de Registro. O caso foi registrado em vídeo por outras mulheres que estavam no local. Demétrios foi afastado do trabalho e preso na quinta-feira em clínica psiquiátrica. Ele tem até 10 dias para apresentar defesa. E nós vamos terminando mais essa edição do Plantão de Notícias, agradecendo a você, amigo telespectador e assinante, que acompanha a gente pelo canal 57, nos sites e nas redes sociais. Você fica sabendo também mais notícias através do site da Rede de TV Mais, TV Arte HD. Muito obrigado e até a próxima edição. Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, cheia de encantos mil, abençoada por Deus. Há 90 anos o Cristo Redentor, de braços abertos sobre nós, renovando todos os dias nossa esperança e nossa fé. Parabéns, Cristo Redentor. Uma homenagem da Rede TV Mais aos 90 anos da imagem do Cristo Redentor.